Fala ensino médio, professor Gabriel, nossa quarta semana, tá? Ainda com este temático esportes, jogos e brincadeiras, nós vamos trabalhar um esporte genuinamente brasileiro, que é a peteca, que era praticado por indígenas até antes mesmo do Brasil, dos portugueses chegarem aqui, antes chamado Terra de Santa Cruz, tá? Que foi o primeiro nome dado pelos descobridores. E também temos um artigo, o 207 da Constituição Brasileira, que indica que deve-se proteger e incentivar essas manifestações de criação nacional, beleza? O termo peteca tem origem tupi, que é uma língua indígena, e significa bater com a palma da mão ou dar bofetadas. O jogo de peteca é simples, acho que a peteca todo mundo conhece. Uma quadra dividida com uma rede, você tem que arremessar essa peteca do outro lado de modo a atingir o chão da equipe adversária, beleza? E utiliza-se a palma da mão para poder empurrar essa peteca para lá. Nos Jogos Olímpicos de 1920, os atletas brasileiros utilizavam a peteca como aquecimento, tá? E as pessoas ficaram curiosas e queriam saber das regras, o que causou uma certa dificuldade, porque não tinham tantas regras específicas na época, tá? A petequinha, todo mundo já deve ter visto na vida. Essas daí é uma pena, são 3 ou 4 penas, tá, amarradas e uma base de borracha. Porém, tem algumas caseiras mais simples que eram feitas com couro, palha dentro, areia dentro, tá? Cada uma é feita de um jeito, mas também mantinha-se a peteca. Esse peso extra embaixo faz que quando eu der um tapa, ela vire no ar e ela chega com essa parte mais pesada para a equipe adversária. Assim você não acaba não dando... E a pena, né? Ela serve para direcionar. Então, quando eu jogo ela numa direção, ela... com a ajuda da pena, ela se inverte e ela sempre vai ficar, vamos chamar com a bundinha para que seja dado tapa, no caso, tá? Aqui em Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte, que foi criado as regras e competições nos diversos clubes existentes. Em 1973, então, surgiu as regras com a criação da Federação Mineira de Peteca. Em 1975, o jogo de peteca foi reconhecido como um esporte. Olha só, 1975 relativamente recente, tá? Em 1986, há 32 anos atrás, mais ou menos, 36 mais ou menos, foi criado, né, o Departamento de Peteca. Um ano mais tarde, foi realizado o primeiro campeonato brasileiro. Ou seja, é um esporte reconhecido, porém reconhecido recentemente, né? Pouco mais de 30 anos aí. Após essa ampla divulgação realizada pela Secretaria de Educação Física e Desporto do Ministério de Educação e Cultura, a modalidade adquiriu popularidade e passou a ser praticada nos 4 cantos do país, se tornando um dos esportes mais democráticos e praticados não só nos clubes sociais de Belo Horizonte, mas também nas nossas aulas de educação física, que normalmente nós utilizamos a peteca brincando, né? Mas quando virou esporte, ela já tem agora algumas regras, tá? Tamanho de quadra, nessa primeira linha, altura da rede, que é a mesma altura da rede de vôlei, tá bom? A quadra é um pouquinho menor. Cada jogador ou dupla só pode dar apenas um toque para enviar a peteca para a quadra adversário. Para marcar o ponto, é necessário fazer a peteca cair na quadra do adversário. A partida de peteca é disputada em melhor de 2 sets e cada set tem duração de 16 minutos. Se uma equipe ou jogador conseguir fazer 25 pontos antes dos 16 minutos, ela é considerada vencedora do set. Assim que um saque é do mais, vale quem está com mais pontos no caso. Assim que um saque é executado, o ponto ou vantagem deverá ser definido em até 24 segundos. Caso não seja definido nesse tempo, a vantagem troca-se de lado. Para marcar o ponto, é necessário ter a vantagem do jogo, por exemplo,
Se o jogador A tem vantagem e faz a peteca cair na quadra do jogador B, este marca o ponto. Caso seja o jogador B que consiga fazer a peteca cair na quadra, este não marca ponto e sim recupera a vantagem, podendo assim marcar um ponto no próximo saque. O que acontece nesse sistema de vantagem? O voleibol era desse jeito, tá? Eram menos pontos e antes você tinha que ter a vantagem. Então, a vantagem mais uma execução da jogada equivale a um ponto. Se eu não estou em vantagem, quando eu marco o ponto, eu recupero a vantagem. Então, antes do ponto, tinha a vantagem. Isso fazia jogos de voleibol durarem 4, 5 horas, porque quando ficava vantagem para a direita, vantagem para a esquerda, voltava vantagem, ia vantagem para o outro lado, e ficava assim, o ponto não corria. Então, a partida não acabava. No vôlei, fizeram 25 pontos para fechar, e na peteca colocaram também os 25 pontos, porém 16 minutos jogando. Vence quem tiver a maior pontuação. Assim o jogo fica de uma forma mais controlada. Só com a vantagem é muito difícil. Assim que eu estou com a vantagem e começo a marcar pontos seguidos, aí vale, beleza? Então essa vantagem era uma regra bem antiga, inclusive do vôlei, tá? E isso também foi alterado por questões de mercado e os jogos não tinha como passar, por exemplo, um jogo na televisão porque ele demorava 4 horas. Um jogo de vôlei hoje demora aí 1h30, 2 horas no máximo, contando todos os sets, tá? E a peteca ainda pouquíssimo transmitido, tá? Tem um link disponível aí, caso você queira aprender a confeccionar uma peteca a partir de materiais recicláveis, tá? Incentivando também vocês a praticarem, construir o próprio brinquedo, vamos chamar assim, beleza? As atividades, o texto faz uma pequena citação do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 207 da Constituição Federal, que fala que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais com o direito de cada um observados. Ao analisar o artigo 217 da Constituição Federal, é possível afirmar que o mesmo está sendo cumprido? Qual é a realidade de fomentação de práticas esportivas na sua comunidade? Cite 3 medidas que você faria caso pudesse para melhorar o acesso às práticas esportivas e fazer com que o artigo 207 fosse cumprido. Esse artigo, tá? Quando fala que é o dever do Estado fomentar, é dever do Estado incentivar as práticas esportivas formais e não formais, que é um direito, tá, de todos. Então, você tem o direito de ter acesso a esse conhecimento, a esse esporte garantido por Constituição Federal. Então, a aula de Educação Física não está na escola somente para alegrar vocês. Ela está baseada em leis, porque é dever do Estado e direito de vocês terem acesso a essas informações, tá? A conhecer, isso é importantíssimo, tá? E entre outras inúmeras leis, essa é uma que garante o direito de vocês terem acesso. E aí, é para fazer uma análise crítica se na nossa comunidade isso é feito, é cumprido esse artigo 207, a prefeitura, o Estado, seja quem for o responsável, tá? Faz cumprir. Por isso, basicamente, que nós temos a quadra aí. Mas e aí? É ofertado atividades? Entendeu? Aí vem o questionamento. O que você faria? Qual medida você acha legal para fazer cumprir esse dever para a população ter acesso ao esporte? Qual será? Então, é uma pergunta basicamente pessoal e uma análise crítica, tá bom? Crítica da nossa realidade aí. Vocês que estão mais perto até que eu, podem pensar melhor. Mas nós temos a quadra foi criada e nós só utilizamos ela na atividade física ou para esporte. Existe algum incentivo? O Estado está cumprindo o dever dele, ele só colocou a quadra lá. A partir do momento que ele colocou a quadra, ele está fomentando, ele está incentivando as práticas esportivas?
Então, analisa aí e escreve embaixo para a gente. A segunda, tá? Tá comparando as regras que são idênticas às regras do vôlei. As medidas da quadra são igual, a altura da rede é igual, marca um X. A medida da quadra é igual, marca um X. Se que não for igual, não marca, tá? Então, temos os números de toques, é igual, um toque para cada um. Total de pontos para vencer um set, não é igual, é um pouquinho diferente. O total de sets para vencer é diferente. A duração do tempo do set, no vôlei não tem tempo, sim a quantidade de pontos. E a presença de vantagem também não. Número de jogadores em cada time, dupla ou individual, beleza? Também é diferente do vôlei. Então é para marcar um X só nas que são idênticas às regras do voleibol, certo? E na 3, sobre os aspectos históricos da peteca, que está contido no texto, é correto afirmar que era um esporte praticado pelos índios antes mesmo da colonização, com as regras bem semelhantes às regras praticadas hoje em dia. Fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos. Dá uma lida no que ele está pontuando, tá? E marque a mais correta. Ele foi praticado pelos índios, tá? Mas não com as regras tão específicas quanto tem hoje, porque foi criado depois. Ele fez sua estreia nos Jogos Olímpicos na edição tal, causando algumas dúvidas sobre as regras oficiais. Ele não fez estreia, os jogadores utilizavam para aquecimento, né? Brincavam com a coisa. Ele se tornou um esporte na década de 1970 com a criação das regras e disputa de campeonatos nos principais clubes sociais de Belo Horizonte. Lembra? Foi os mineirinhos nós que fizemos a parada aí. Então, dá uma analisada, marque aí com um pouquinho mais de certeza. E essa foi a nosso esporte genuinamente brasileiro, que é a peteca. Beleza, turminha? Pesquisa aí na internet, tem mais alguns interessantes que foram criados aqui, tá? Dá uma olhada aí que tem bastante coisa no YouTube. Abraço, galera!